Pessoal, a gente vai falar a última bateria de questões relativas aos índios, ok? Semana 13, dia 5. Questão 21. A Constituição da República garante aos índios o direito de posse das terras tradicionalmente que ocupam, ou seja, não propriedade. Questão 22. Os atos que tivessem como objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios foram anulados e extintos pela Constituição da República, cabendo ao lesado requerer à União administrativamente ou judicialmente o que é a indenização necessária para a recomposição do dano econômico que haja sofrido. Não cabe indenização, ok? Em face à proteção do ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. A gente já viu que não existe direito adquirido em face a uma nova Constituição, tendo em vista o que? Por exemplo, o poder constituinte originário, ele é o que? Ilimitado, não encontra barreiras. Então, questão incorreta. Então, veja, são nulos, extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que têm por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terra que refere a esse artigo. Perfeito? E aqui embaixo, não gerando então a nulidade e a extinção, o que? Não gera direito à indenização ou ações contra a União. Com apenas essa ressalva aqui, na forma da lei, quando estiverem benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé, ok? Então a questão está incorreta. Questão 23. Demonstrando marcante zelo em relação às populações indígenas, a Constituição atribuiu-lhes a propriedade do que denominou de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Nós vimos que não são propriedade, sim o que há posse. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à posse permanente, e não a propriedade e não o domínio, ok? Questão 24. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis, não podem ser vendidas, correto? Correto. Então as terras aí que tratam esse artigo são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis, ok? Então não exerci o direito a vida inteira, mesmo assim eu não perco esse direito. Questão 25. Considere a seguinte situação: uma determinada comunidade indígena demarcada as terras que tradicionalmente ocupava desde os tempos imemoriais, em certo momento constatou que a área principiava a ser invadida por garimpeiros e madeireiras. Então, principiava a ser invadida. Como se tratava de comunidade relativamente organizada e que contava até com a assessoria de advogados, então está falando de uma comunidade indígena, decidiu que ingressaria em juízo ela própria. Ela pode? Ela própria? Sim. Quem que pode? Os índios, suas comunidades e o que? Organizações. Para obter a desintrusão dos invasores na área indígena. Nessa situação apresentada, a decisão foi incorreta, pois, segundo a Constituição, cabe exclusivamente ao Ministério Público Federal e à Fundação Nacional do Índio ajuizar ações de defesa e interesses indígenas. Cabe exclusivamente? Não. Cabe a eles são parte legítima. Vamos ver. Os índios e suas comunidades e organizações são parte legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, são sim parte legítima. Questão errada, portanto. 26. Se Sérgio, fazendeiro na Bahia, desejando explorar uma área de terras tradicionalmente ocupada por um grupo de indígenas, assinou dias antes da entrada em vigor da atual Constituição da República um contrato de arrendamento com o líder do grupo pelo prazo de 10 anos
Então, desde que o contrato tenha seguida as regras aplicáveis aos contratos em geral, previstas no Código Civil, não há óbice da validade do referido negócio jurídico. Há sim óbice. Então, são nulos, são extintos, não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras que se refere a esse artigo. Então, não existe, não há que se falar em direito adquirido em face de uma nova Constituição, ok? Então, a questão está incorreta e assim nós terminamos a nossa bateria de exercícios relativa a esta matéria. Um abraço e até a próxima.